a vida dos nossos pastores, ó Pai. Espírito Santo de Deus, continue falando aos nossos corações nessa noite, e que possamos sair daqui bem melhores do que chegamos, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, Paizinho. Amém, amém. Meus queridos, podem sentar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Ti, Senhor. Abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5. O tema da nossa reflexão é o seguinte: chamados para influenciar. E o texto diz o seguinte, segundo Reis, capítulo 5, de 1 a 14. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: porque o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá, lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo.
Pai, fala-nos através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala em influência, nós somos levados a pensar numa perspectiva de cima para baixo, de um líder para o seu liderado, de um governador para os seus governados, de um chefe para o seu empregado, de um general para os seus soldados, de um pastor para as suas ovelhas, de um líder de célula para os membros da sua célula. Com certeza que esta é uma perspectiva de influência, mas não é a única. E eu diria que nem mesmo aquela que alcança o maior número de pessoas. Isto porque nem todos são líderes de um grande grupo de pessoas. Nem todos são governadores, nem todos são generais, nem todos são patrões, nem todos são professores que influenciam seus alunos, mas todos nós podemos e devemos influenciar. Nós temos aqui um texto extraordinário, um relato bíblico, de elementos presentes no texto, quais sejam um general chamado Naamã, a sua esposa, cujo nome não é aqui apresentado, o rei da Síria, o rei de Israel e uma escrava. Ao meu ver, a figura mais importante do texto, a figura-chave do texto, nessa visão de influência, não é o general Naamã, não é o rei da Síria, não é o rei de Israel, não é a esposa de Naamã, mas uma escrava. Porque foi através da influência desta menina, levada cativa como escrava, que a cura alcançou o general Naamã. O que é influenciar? Influenciar significa ter peso nas considerações e decisões dos outros. Induzir alguém a fazer alguma coisa, a se comportar de determinada maneira, ou a pensar de um determinado modo. Influenciar é ocasionar ou ser alvo de modificações, sejam físicas ou intelectuais. Todos nós somos influenciados e influenciamos. Nós estamos todos os dias submetidos a uma abundância de possibilidades de influência. Eu me lembro, por exemplo, há muitos anos atrás, havia um programa infantil chamado Os Trapalhões. Você conhece? Lembra? E um dos Trapalhões lançou uma expressão errada no português, mas que se tornou o linguajar comum. Quando o personagem dizia, aí vareia. E, gente, a palavra certa é varia. Mas eu ouvia professores de português dizendo, aí vareia. Sabe por quê? Por causa da influência. Você e eu somos influenciados na moda. Somos influenciados no jeito de cortar o cabelo. Lembram-se da Copa do Mundo? Quando o jogador chamado Fenômeno inventou um estilo de corte de cabelo, a coisa mais doida. Apenas um topete, mas influenciou. O que tinha de menino que cortava o cabelo do mesmo jeito, sem contar os nomes dados às crianças que nasceram no período da Copa.
Romário, Ronaldinho, Maradona da Silva e por aí afora. Sabe por quê? Por causa da influência. Pense nas pessoas que já influenciaram você. Eu me lembro, por exemplo, do saudoso pastor Dr. Rousseau Shedd, que esteve em nossa igreja, já falecido, um dos maiores expositores bíblicos, missionário, um homem de uma humildade. Jamais me esquecerei num congresso lá em São Paulo, Águas de Lindóia, 1.500 líderes do Brasil inteiro, pastores renomados, e um dos pregadores trouxe uma mensagem poderosa, de quebrantamento, de confronto, de despertamento espiritual, e ele fez um apelo àqueles irmãos e irmãs que queriam consagrar a vida ao Senhor. E eu fui à frente, com lágrimas, e quando eu olho quem que estava do meu lado, de joelhos chorando, Dr. Rousseau Shedd. A humildade daquele homem me influenciou. Eu fui influenciado pelos escritos de John Stott, ainda os leio. Sou influenciado pelos escritos de Billy Graham, o maior evangelista de todos os tempos. Ontem aconteceu lá em Copacabana, no Esperança Rio, pregador foi o filho do pastor Billy Graham. E ouvindo Franklin Graham pregar, era como se nós ouvíssemos o pai pregando. Mensagem simples do Evangelho, nada de prosperidade, nada de vitória, mas a mensagem translúcida de que o homem é pecador, de que Jesus Cristo morreu na cruz para salvar o pecador, como Billy Graham fazia. Eu fui influenciado por ele. Mas se eu parasse aqui, eu estaria dizendo e encorajando você a pensar na influência na perspectiva de cima para baixo. Mas eu fui influenciado também por pessoas simples. Uma delas, que marcou muito a minha vida, a querida e saudosa irmã Dalva. Como aquela irmã me influenciou, cuidou de mim. Quando cheguei aqui solteiro, morando numa república, comendo muito miojo, comendo muita geleia de mocotó. Quando nos casamos, Débora retirou muitos copos de geleia e ela cuidava de mim, me chamava meu filho. O jeito que aquela irmã lia a Bíblia me influenciava. Eu descobri coisas do texto bíblico que o seminário não me ensinou, mas eu aprendi sendo influenciado por aquela mulher, como ela amava pessoas. Uma discipuladora extraordinária. Quantos nesta igreja foram visitados por ela, que ia com seu jeitinho simples, com a sua bolsa cheia de coisas e tinha uma Bíblia. Foi influenciado. Pense nas pessoas que já influenciaram a sua vida. Com certeza, todos que aqui estão foram ou estão sendo influenciados por alguém. Eu quero que você preste bem atenção, especialmente os jovens e adolescentes que aqui estão, sobre o que vamos extrair desse texto. O desafio do Evangelho é para nós nos tornarmos influenciadores. Jesus disse assim em Mateus 5, 13 a 16. Vocês são sal da terra. Vocês são luz do mundo. Assim resplandeça a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Sabe o que é isso? Influência.
Este texto, que vai ser analisado agora, é repleto da ideia de influência. É um texto com relato real de pessoas reais. Não se trata de uma parábola. É um episódio bíblico real com pessoas de carne e osso. Eliseu influenciou esta menina. A menina influenciou a sua patroa. Ela influenciou seu marido. Naamã foi ao seu rei, o rei da Síria, e o influenciou. O rei da Síria influenciou o rei de Israel quando mandou uma carta dizendo: estou enviando para você Naamã para que você o cure. Ele disse: mas como eu vou curar? Porventura eu sou Deus para curar. E Eliseu ouviu isso e disse assim: manda esse camarada para cá, porque ele vai saber que há Deus, há homem de Deus aqui, há Deus em Israel. Influência. De uma empregada que influenciou um general. Você observou que no texto bíblico esta moça é a figura mais insignificante? Não temos o seu nome, não temos a sua estatura, como a Bíblia apresenta de Zaqueu, não temos a sua história familiar, não sabemos a cor da sua pele, não sabemos a cor do seu cabelo, não sabemos a cor dos seus olhos. Ela é uma indigente, sem nome, mas a sua influência mudou a vida de um general. Há 4 frases que definem a importância de Naamã. Nós as encontramos aí no texto do verso 1, capítulo 5, verso 1. Naamã era comandante do exército do rei da Síria. Ele era o equivalente no Brasil de um ministro da defesa, posto mais alto na hierarquia militar. Diz o texto que ele era um grande homem diante do seu Senhor, ou seja, ele era um homem de grande prestígio e posição social. O texto diz que ele era um herói de guerra, porque por meio dele, o povo da Síria havia obtido vitória. Está no verso 1, ele era herói de guerra. Era um homem de posição. Era muito conceituado, diz o texto no verso 1. Recebia o prestígio do rei da Síria. Essa figura quase que inatingível, quase que numa distância extraordinária daquela menina. Mas ele era leproso. E então, aquela menina ouviu a história do seu Senhor. E ela disse assim no versículo 3, quem dera o meu Senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Eu quero extrair alguns conceitos do texto relacionados à influência. Você que me ouve nessa noite, você está sendo influenciado por alguma coisa ou por alguém. Não nego. O meu dever como pastor é influenciar pessoas. É influenciar esta igreja. É influenciar essa cidade de Barra do Piraí. O seu desafio deve ser também de influenciar pessoas. Influenciar seus filhos. Você tem influenciado os seus filhos? Eu li com muita emoção, Reuel, a carta que você mandou para mim hoje. Muito bom receber o elogio da igreja. Muito bom receber as homenagens. Isso é instrutivo, é educativo. Num tempo de desconstrução da figura pastoral, igreja, de forma espontânea, não foi pedido. Eu quero
lhes encorajar que façam isto, reconhecer a figura do pastor, mas eu preciso lhes dizer, as falas vindas da minha filha e genro, da minha esposa e do meu filho e nora, se sobrepõem. Sabe por quê? Porque são as pessoas que estão mais próximas de mim e influenciadas. Você tem influenciado os seus filhos? O que é que o texto nos ensina na perspectiva da influência? Em primeiro lugar, para influenciar, nós precisamos ter experiências com Deus. Ninguém influencia na direção de Deus se não tiver experiência com Deus. Eu não estou me referindo a ser membro de uma igreja. Nem todo mundo que é membro de igreja é até sequer convertido. Eu estou me referindo a ter intimidade com Deus. O texto não relata qualquer experiência que esta menina tenha tido com Deus. Mas o fato, preste bem atenção, de ela ter apontado para um homem de Deus, com uma convicção extraordinária, soube do seu patrão, seu general leproso, ela disse, olha, leva esse homem à presença do profeta que está em Samaria e ele vai ficar curado. Senhoras e senhores, para essa menina dizer isso, com certeza, sugere que ela mesma tenha tido uma experiência com Deus. Você quer influenciar o seu tempo? Você é aluno lá na sua faculdade? Você quer influenciar a sua faculdade? O jovem entra na faculdade, qual é a história dos meninos que crescem na igreja? Cantam aqui como hoje de manhã as crianças cantaram. Aí entram na universidade, deixam de ser sal e são influenciados. Se distanciam. Você quer ser influenciado? Ou quer influenciar? Tenha experiência com Deus. Isaías, o profeta, foi um impacto influenciador extraordinário no seu tempo. Mas lá no capítulo 6 do livro de Isaías é dito assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Teve experiência com Deus. Nenhuma possibilidade de influenciar as pessoas para Deus acontecerá se nós não tivermos experiências íntimas com Deus. Que saiamos da mediocridade e experimentemos profundidade. Paulo se tornou o maior impacto no seu tempo. Sabe por quê? Porque enquanto ele caminhava na estrada de Damasco, ele teve uma experiência arrebatadora com o Senhor. Compreende? Eu poderia citar tantos outros. John Wesley, que foi o estopim do movimento metodista. Vale a pena ler John Wesley, John e Charles Wesley. Que história extraordinária. O avivamento que Deus trouxe na influência destes homens, algo extraordinário. Uma ocasião perguntaram a John Wesley por que as suas reuniões atraíam tantas pessoas. Por que é que os cultos que ele promovia atraíam tantas pessoas? Sabe qual foi a resposta dele? Ele disse assim, eu me coloco em chamas e o povo vem de toda parte para me ver queimar. Eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Influência.
influência. Eu clamo a Deus para que Ele me queime e as pessoas venham para me ver queimar, mas ver você também queimar de paixão pelo Senhor. Ninguém influencia se não tiver uma experiência com Deus. Olha para mim aqui, irmão querido, minha ovelha amada, que tem uma vida espiritual tão claudicante de altos e baixos, que está numa dimensão apenas de um mero religioso. Mero religioso. Eu quero lhe desafiar a sair dessa linha da mediocridade e entrar e mergulhar em águas mais profundas da intimidade. Eu quero lhe dizer algo. Quando você vai nesse nível de intimidade, você não quer sair mais. Você não quer sair mais. Então, em primeiro lugar, somos chamados para influenciar, mas precisamos ter experiência com Deus. Estão me entendendo? Em segundo lugar, para influenciar, nós precisamos ter expectativas de intervenções de Deus. Olha o que o texto diz no verso 3. A menina disse para ele: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ela não estabelece uma possibilidade, talvez, quem sabe, quem dera. Pode ser, não. O texto diz, ele o curaria da sua lepra. Sabe o que é isso? É alguém que tem expectativa de coisas grandes de Deus. Meus irmãos, a confiança da menina na intervenção de Deus através de Eliseu foi algo impressionante. Eliseu era o endereço do milagre de Naamã. E a menina foi a voz. A Bíblia diz em Hebreus 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é que pode, é impossível. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Sabe o que é isso? Grande expectativa de Deus. Grande expectativa. A fé nos leva a ter grande expectativa de intervenção de Deus. Compreende? Quantos estão entendendo? Que o Espírito Santo de Deus deu clique em você. E você saia daqui orando com grande expectativa de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, na vida do seu filho, no seu casamento. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ter fé é ter expectativa de intervenção de Deus. Você quer influenciar? Tenha expectativa de coisas grandes de Deus. Jovem querido, eu falo aos jovens porque é a fase da vida mais susceptível de se deixar influenciar na fase da adolescência e juventude. A gente vê o movimento LGBT, eu suspeito que muitos estão entrando nisso por causa da propaganda. Propaganda. Que se respeite esse segmento, mas a Bíblia é contrária. E não é raro menino ou menina que começa a seduzido pela propaganda, está se deixando influenciar. Entende? Tem expectativa de Deus. Terceiro lugar, estão comigo? Digam amém. Se estão mesmo, digam amém mais forte. E se estão para valer, digam, fala ao homem de Deus. Obrigado pela espontaneidade.
Terceiro lugar, para influenciar, nós precisamos escolher quem vai nos influenciar. Precisamos buscar a influência de pessoas que tenham os mesmos valores que nós temos. É a novela que está influenciando você, querido? Sinto dizer, você vai para o buraco. Vai para o buraco. Não tem os mesmos valores que você. O camarada que está no 5º casamento, vai falar o que sobre família? Eu comecei a assistir essa semana no podcast uma palestra sobre como falar em público. Uma professora de português, eu acho português muito difícil. Eu me interessei como falar em público, e eu coloquei, estava ouvindo no carro, e de repente a dona começou a soltar tanto palavrão. Eu falei assim, mas que loucura, falar em público, ela vai dar aula falando palavrão. Sabe o que eu fiz? Você sabe o que eu fiz? Mudei. Ele ficou falando sozinha. Quem você escolhe para lhe influenciar, preste bem atenção, ou você influencia, ou você é influenciado, mas você que escolhe. Você já ouviu esse ditado? Dize-me com quem andas. Não está na Bíblia, mas a ideia está na Bíblia. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. Segura essa palavra de Deus. Coloca aí, irmão. 1 Coríntios 15, verso 33. Diz assim: não se enganem. As más companhias corrompem os bons costumes. Não se enganem. Quem com porcos anda? Vocês estão por dentro dos ditos, hein? Não se enganem. Você sabe que a maior parte das pessoas que entram no submundo das drogas entra por causa de influência. É o colega que diz assim, olha, vamos dar só uma cheirada. E o menino, às vezes no grupo, e todo mundo pressiona, e ele pensa assim, se eu não fizer, vão rir de mim. E ele então lembra do pai, da mãe, mas está lá a menina que ele está afim de namorar, e o menino que ela está afim de namorar, e aquela coisa, não, só um baseadozinho. E ele pressionado, e essa influência ele entrou, foi agarrado. Aí de uma vem outra, escravo. Não se enganem. Gente, isso é tão claro. As más companhias corrompem. Você escolhe quem influencia você. Não é nem o diabo pode usar a pessoa, mas você que escolhe. Escolha boas influências. Anda com homens de Deus, com mulheres de Deus. Gente que vai levar você para sonhos. Menino, você que quero ser médico, mas não, só tem influência ruim. Ande com quem ama estudar, ande com quem ama orar, ande com quem quer viver para Deus, e você tem mais chances de chegar lá do que andar com um camarada que vai te puxar para trás. Pega essa que é a palavra de Deus. Você escolhe. A menina escolheu ser influenciada por Eliseu. Porque se ela falou de Eliseu, é porque a vida de Eliseu a influenciou. Sabe o que aqui diz Provérbios 13, 20? Na Nova Versão Internacional diz assim. Olha que coisa linda, irmãos. Provérbios 13, 20. Aquele que anda com sábios. Provérbios 13, 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Mas o companheiro dos tolos vai acabar como?
Mal. Ande com pessoas que têm os mesmos valores que você. Entende isso? Ou precisa desenhar? Ou precisa desenhar? Meio grosseiro, né? Mas é assim mesmo. Não para aí. Salmo 1, verso 1. Olha o que diz a Bíblia. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Meu Deus. Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Eu vou ler outra vez, porque parece que a gente não entende isso. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Vamos pensar na lógica inversa. Se é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, é infeliz aquele que segue o conselho dos ímpios. Não imita a conduta dos pecadores. Você sabe por que é que o mundo entra na igreja? Porque os crentes estão imitando os valores do mundo. O mundo entrou na igreja de assalto. Não há mais divisão, a linha divisória entre mundo e igreja. Às vezes eu venho para a igreja, quando eu passo em algum baile, show que tem por aí, eu converso com a Débora, assim, meu Deus, será que eu vou ver ovelha minha lá? E pior, às vezes a gente vê o abençoado imitando o mundo. Está lá, gente. Eu não inventei, está no livro sagrado. Salmo 1, verso 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Quem é que você busca para aconselhar você? Você está com problema no casamento? Vai aconselhar quem? Vai pedir conselho quem está pior do que você? Não imita a conduta dos pecadores. Evangelho, irmãos, é para gente que quer pagar o preço. Esse negócio de só quer bênção. Me preocupa muitas vezes em algumas canções que a gente canta e ouve, uma teologia tão rala de Bíblia. É uma teologia de vitória, que só tem vitória. Mas eu preciso dizer para você que a vida cristã não é feita de vitória, a gente tem perdas também. Tem perdas. Agora imagine um indivíduo que só recebe a mensagem de bênção, de vitória. Há pregadores que só falam de bênção. A gente precisa às vezes descer o cajado mesmo. O camarada sai meio desconjuntado assim no culto. Sai, vou ter que me consertar, porque Deus falou através do homem de Deus lá. Estou tendo um namoro impuro, eu estou tendo uma vida íntima errada, eu estou viciado na pornografia, então eu não posso dizer, querido, você vai ser abençoado, se mantiver uma vida errada. Eu preciso dizer para você, que Deus desça o cajado na sua vida. É difícil dizer amém nesse momento, né? Mas você vai ser ricamente abençoado com todas as bênçãos celestiais, amém? É mais fácil, né? Fala, homem de Deus. Meus irmãos, quantas pessoas que estão começando a sair do casamento porque estão sendo influenciadas pelo amigo que chega sexta-feira, assim, que você vai para casa, mas não. Vamos sair, vamos só tomar uma lourinha. É esse o nome que se dá? É esse o nome que se dá? É ou não? Que tem um cordão branco, tem uma história dessa assim. Não é muito do meu vocabulário, mas a pessoa fica com medo de ser pegadinha, né? Aí o camarada, a mulher está lá esperando, querido, chega, hoje eu vou fazer uma janta para a gente. Aí o colega disse, não, vamos, ele vou, não vou. Aí ele começa a ser influenciado, olha, eu vou chegar. Aí chega 3 horas depois a comida está fria. Sabe por quê? O indivíduo escolheu quem o influenciou.
Aí o diabo só chuta. Verdade. Olha o que diz Provérbios capítulo 1, verso 10. Meus irmãos, isso é lindo demais. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Você vai namorar, menino, e vai namorar uma menina que não é crente. Começa errado. Aí a menina começa a dizer, vamos. Aí você diz assim, não, eu sou crente. Ah, mas será que você é mesmo? Aí o camarada vai fraquejando. Não ceda. Glória a Deus. Não ceda. Mais claro do que isso, irmãos. Para quem quer influenciar, aprenda a escolher quem vai influenciar você. Busque boa influência. Como o texto que nós lemos ali, do Provérbios 13, 20. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Anote na sua Bíblia isso. Escreva, coloca no espelho do seu banheiro, coloca no seu carro, escreva, isso vai ajudar você. Vai ajudar você. Eu creio, irmãos, eu preguei essa palavra quarta-feira, lá em Nova Iguaçu. Eu saí de lá pensando assim, o Senhor me deu essa palavra, eu preciso dizer para o meu povo. E estou apenas obedecendo. Sei que essa palavra está alcançando alguns corações aqui. Porque vem do trono. É palavra de Deus. Não ceda. Não ceda. E Deus vai honrar você. Por fim, para influenciar, nós precisamos falar, precisamos comunicar para as pessoas. O que é que essa menina fez? O verso de número 2, número 3, apresenta o início da influência. Um dia, o que a menina fez? Disse à sua senhora. Para influenciar, a gente precisa comunicar. A palavra é uma das formas de comunicação. Nós podemos influenciar falando, ou sem palavras, vivendo, mas podemos influenciar falando. Nós podemos influenciar utilizando todos os recursos de comunicação. Pensa bem, todo mundo hoje tem celular. Como é que você usa o seu celular? Para caras e bocas? Beicinho, biquinho, posezinha, algumas duvidosas. Eu acho muito estranho a moça crente, a mulher crente, fazer selfie com roupa provocante. Está dizendo, me queira, me deseje. Isso não é coisa de crente. Isso não é coisa de crente. Ou podemos usar o celular para influenciar. Visitante, você que vem hoje aqui, visitante, seja bem-vindo. Talvez essa palavra vá fazer você voltar. Sabe por quê? Porque quem quer levar as coisas de Deus a sério gosta dessa palavra. Amém? Para influenciar, a gente precisa falar, comunicar. Falar vivendo, mas falar falando. Influenciar vivendo, influenciar falando, comunicando. A menina disse à sua senhora. Sabe de uma coisa? Já estou caminhando para o fim. Viram como o texto está repleto da ideia de influência? Pais,
Qual a influência que você está deixando para o seu filho? Você já me ouviu dizer aqui, uma coisa é herança, outra coisa é legado. Herança é aquilo que a gente deixa para os outros. Nem todo mundo pode deixar herança, porque nem todo mundo tem. Mas legado é aquilo que a gente deixa nos outros. Herança a pessoa tem nas mãos, legado tem no coração. Anote isso que é forte. Qual é o legado que você está deixando para os seus filhos? Às vezes eu fico pensando como há crentes tolos se alegram porque o filho tem um bom emprego, passou para a melhor faculdade. Às vezes o menino que cresceu na igreja está indo bem na vida profissional, e até os pais gostam de contar a vitória dos filhos. Todo pai gosta de fazer isso. Todo pai gosta de dizer, meu filho, porque há um elemento inconsciente nisso. Sabe qual é? O indivíduo quer se gloriar na vida do filho. É por isso que quando alguém fala mal do filho, ele tem uma reação negativa, porque não é falar mal apenas do filho, é falar mal do pai que criou o filho, da mãe que criou o filho. Aí o indivíduo se alegra, meu filho está no bom emprego, minha filha passou e tal. Aí a gente pergunta assim, a vida espiritual? Mas ele não está querendo muito saber de Deus, não. Meu irmão, que adianta o menino estar bem sucedido na vida profissional e morrer para o inferno? Será que isso não gera incômodo? Será, pai, que você não vê que tratar da questão espiritual do seu filho, da sua filha, é questão da mais elevada importância? Quantos pais displicentes com a vida espiritual? São inconstantes, não se dão conta de que eles estão influenciando a conduta dos seus filhos. O menino está vendo o pai, está vendo a mãe, que mente, que não quer saber das coisas de Deus, que não tem interesse, é crente. Aí o menino cresce, ele vai sendo influenciado por aquilo. Você já pensou nisso? Está me entendendo? Que legado você está deixando para o seu filho? Que legado? Eu encerro contando uma ilustração que você já me ouviu contar. E eu a repetirei todas as vezes que forem necessárias. Aconteceu aqui na capela de Barra do Piraí. Eu estava ali para pregar num culto fúnebre. Não lembro que família. E não é raro quando a gente vai a uma capela mortuária. Hoje à tarde estivemos lá, deixamos um abraço para a família aqui, Raquel e Renata. Não é raro irmos a uma capela e alguém pedir, pastor, o senhor pode dar uma palavra aqui? É como no hospital, a gente vai visitar em um hospital. Numa enfermaria, oramos por um, aí alguém do lado disse, o senhor pode orar por mim? E aconteceu, naquela ocasião, que terminada a minha responsabilidade ali, uma família me convidou para dar uma palavra na capela ao lado. E eu cheguei ali, havia um corpo sobre a pedra, um rapaz pouco mais de 20 anos, foi assassinado no bairro da Química, muitos anos atrás isto. E eu entrei e vi aquela família muito simples. O corpo do moço, com algumas poucas flores, parece que alguém pegou ali mesmo no próprio cemitério e colocou no corpo daquele moço. Caixão simples. Eu olhei uma senhora, perguntei, quem é aquela senhora? É a mãe do rapaz. Pelo jeito, concluí, é crente. E crente pentecostal, pelo estilo de roupa. Lenço na cabeça, chinelo de dedo,
Eu vi assim uma mulher muito simples, parecia de pouquíssima cultura. Eu me aproximei dela e fiz uma pergunta retórica. Ela nem sabe o que é retórica. E eu disse para ela: a senhora é mãe? Sou sim, pastor. E eu disse para ela, perguntei para ela: a senhora está sofrendo 2 vezes, não é? Uma pergunta retórica. Ela não perguntou assim, mas como assim 2 vezes? Ela entendeu. A senhora está sofrendo 2 vezes, né? Ela entendeu. E a resposta dela: é verdade, pastor. Cresceu na igreja. Eu criei na igreja. Mas ele se afastou. Se afastou por quê? Por quê? Ele se afastou. E agora? Está aí. Pensa na dor daquela mãe. Você jamais vai imaginar, a menos que tenha passado por isso. Pensa no sofrimento daquela mãe. Agora está aí, pastor. Cresceu na igreja.